Seja bem-vindo, aluno, à segunda parte da aula 4, em que estamos falando sobre mudança de mercado e elasticidade aqui no curso de Economia para o pessoal das engenharias aqui de Itapeva. Acompanhando os nossos objetivos de aula, nós já vimos na primeira parte sobre as mudanças de equilíbrio de mercado. Nesse momento, nós vamos fazer a definição da elasticidade de preço e de demanda e os fatores que a influenciam. Vamos tentar entender o conceito de elasticidade. Vamos a uma situação hipotética. Imagine um produtor de trigo. O trigo, ele é a sua fonte principal de renda. Esse produtor, ele acompanha o clima, o solo, ele verifica pragas e doenças, está sempre atento aos avanços tecnológicos agrícolas. Por quê? Quanto maior é a sua produção, maior o rendimento da terra, maior vai ser a sua venda de trigo, maior vai ser a sua renda. E possibilitando a esse produtor uma melhor qualidade de vida, oportunidades de mercados diferentes. Pensem na seguinte situação. Ocorreu um novo avanço. Uma universidade desenvolveu um novo trigo híbrido que aumenta 20% a produção por hectare cultivado. Foi desenvolvido uma nova espécie de trigo híbrido que tem uma produtividade de 20% maior por hectare cultivado do que aqueles tradicionalmente utilizados no campo. Essa descoberta deixa o agricultor em melhores ou piores condições? Qual será o aumento do desejo de oferecer trigo ao mercado ante tal novidade? Haverá um desejo do produtor em oferecer mais trigo ao mercado. Mas especificamente, quanto a mais esse produtor de trigo vai desejar oferecer no mercado? Para tentarmos entender quantitativamente essas mudanças, nós precisamos inserir aqui um novo conceito. O conceito de elasticidade. A alteração do preço vai impactar na quantidade demandada? Quanto? Trouxe aqui uma charge, refrigerante de cola a $1. Nossa, um bom preço. E aí a pessoa leva bastante daquele produto. Olha, houve uma mudança no preço daquele bem e o consumidor aqui falou, jamais, né? Esqueça isso. Mas, efetivamente, quanto vai ser a alteração do desejo dos consumidores quando há uma alteração no preço de determinado bem ou produto? Para quantificar esse impacto nas mudanças do ambiente, na quantidade ofertada demandada de algum bem ou serviço, é necessário nós introduzirmos aqui um novo termo, chamado de elasticidade. A elasticidade ela é a alteração percentual em uma variável, dada uma variação percentual em outras coeteris paribus, considerando que nós temos alteração apenas daquele fator que nós estamos analisando. É uma medida de resposta dos vendedores e compradores às mudanças das condições do mercado. Permite uma análise mais precisa, verificando a direção dos efeitos e principalmente a magnitude, a quantificação dessa mudança na quantidade ofertada ou demandada. Nós dividimos esse estudo da elasticidade em dois. Nós vamos falar aqui da elasticidade da demanda, em que nós temos a elasticidade preço da demanda, elasticidade renda da demanda e a elasticidade preço cruzada da demanda. E também temos aqui a elasticidade da oferta, em que nós vamos verificar a elasticidade preço da oferta. Então, falando de elasticidade da demanda, nós vamos aqui investigar a elasticidade preço da demanda, a elasticidade renda da demanda e a elasticidade preço cruzada da demanda. O primeiro que nós vamos ver é a elasticidade preço da demanda, que é a principal elasticidade investigada no mercado. É a que mais se estuda, é a que mais se verifica. Pela lei da demanda, um bem normal tem esse comportamento. Quando nós temos a queda do preço de um bem, haverá o quê? Um aumento na quantidade demandada por aquele bem. Então, alterando-se o preço, há variação na quantidade demandada. Lembrando que variação na quantidade demandada é um deslocamento na própria curva de demanda, não um deslocamento da curva. Bom, mas essa é uma análise qualitativa. Mas de quanto será essa variação? Em termos aqui quantitativos, em termos numéricos. A elasticidade de preço da demanda vai investigar exatamente esse ponto. É a medida do quanto a quantidade demandada de um bem reage a uma mudança no preço do bem em questão.
Dada um aumento percentual do preço, né, uma mudança percentual do preço desse bem, qual vai ser a mudança percentual na quantidade demandada desse bem? Ele mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir do bem à medida que seu preço aumenta. Para o cálculo da elasticidade preço-demanda, nós vamos usar o quê? A variação percentual da quantidade demandada, nós vamos chamar aqui de ΔQD, pela variação percentual do preço do bem, ΔP. Então lembrando, gente, um jeito fácil, é a razão entre a variação na quantidade demandada pela variação do preço daquele bem. Então, pegamos a variação da quantidade demandada e vamos dividir aqui pela variação do preço. Essa é a definição da elasticidade preço da demanda. Colocando aqui uma variação na quantidade demandada, é a quantidade num ponto novo, menos a quantidade num ponto anterior, dividido pela quantidade num ponto anterior. A ΔP é a variação do preço, dividido pelo preço inicial. Como ΔQ é a variação na quantidade pela quantidade inicial demandada daquele bem. De acordo com a lei de demanda, quando o preço sobe, a quantidade demandada decresce. Por essa razão, EPP, né, que é a elasticidade preço da demanda, é sempre uma razão negativa. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Então, sempre que um for positivo, essa variação for positiva, a outra variação vai ser negativa. Mais com menos vai dar sempre menos. Menos com mais vai dar menos. Então, essa razão sempre vai dar um valor negativo. Vamos aqui para um exemplo do cálculo de elasticidade preço da demanda. Imagine essa situação, no ano de 2013, um determinado produto era vendido a R$10 e eram demandadas 500 unidades daquele produto. Em 2014, houve uma alteração do preço, pela lei da demanda, houve uma queda na quantidade demandada daquele bem. O preço passou de 10 para 10,50, a quantidade demandada passou de 500 para 480. O cálculo da elasticidade preço da demanda vai ser a variação da quantidade demandada pela variação do preço. Jogando nossa equação, quantidade final, 480, menos quantidade inicial, 500, dividido por 500, preço final, menos preço inicial, dividido pelo preço inicial. Temos aqui uma elasticidade preço da demanda de menos 0,8. É um cálculo bem simples de ser realizado. Agora, vamos pensar um pouquinho o que significa, por exemplo, uma elasticidade preço da demanda de menos 2. Pensando um pouquinho, elasticidade preço da demanda é a variação da quantidade demandada por uma variação de preço. Isso vai dar uma razão de menos 2. Se a gente pegar menos 2, vamos construir aqui uma razão. Que divisão que pode dar menos 2? Pegamos aqui, há uma variação de 1 no preço. Tudo bem? Então, eu subi uma unidade de preço. O que vai acontecer na quantidade demandada para dar menos 2? Ele tem que ser menos 2. Menos 2 dividido por mais 1, menos 2. Ou seja, para cada mais uma unidade no preço, nós vamos ter uma redução de 2 na quantidade demandada. Então, quando a elasticidade de preço da demanda significa menos 2, a cada uma unidade de preço que eu altero, eu vou ter uma alteração de 2 unidades na quantidade demandada. Se eu subo 1 no preço, eu vou ter uma queda de 2 na quantidade demandada. Se eu baixo o preço 1, eu vou subir a quantidade demandada em 2 unidades. Este é um exemplo para você, aluno, entender o significado da elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda permite classificarmos a demanda em 3 categorias, chamadas de demanda elástica, quando EPP, o módulo de EPP, né, é maior que 1, ou seja, a elasticidade preço da demanda é maior que 1. Ela é chamada de demanda inelástica quando o módulo da elasticidade preço da demanda é menor que 1. E ela é chamada de demanda elástica unitária quando a elasticidade preço da demanda é igual a 1. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essas características. Aqui na demanda elástica, quando a elasticidade preço da demanda ela é maior que 1, significa o quê? Que a quantidade demandada, QD,
responde substancialmente a mudanças de preço P. Vamos ao nosso exemplo. Pensem que nós temos aqui uma elasticidade de preço da demanda, né? O módulo dela de 1,5. Lembrando que essa razão é sempre negativa, por isso eu estou usando o módulo para a gente fazer essas análises. E suponha que há um aumento aqui de 10% no preço de determinado bem. Com esse aumento de 10% e essa elasticidade de 1,5, lembrando, né, pela lei da demanda, o aumento de preço tem uma diminuição na quantidade demandada. Qual vai ser a diminuição percentual na quantidade demandada desse bem? Pegando aqui EPP igual a 1,5, o módulo de EPP igual a 1,5, nós vamos ter aqui uma variação da quantidade demandada dividido por 10% de variação de preço. Nós vamos ter aqui que a variação da quantidade demandada vai ser de 0,15, equivalente a 15%. Nós tivemos um aumento de 10% no preço e uma queda de 15%. Então, a quantidade demandada responde substancialmente à mudança de preços. A variação na quantidade demandada vai ser maior do que a variação do preço que nós tivemos. Isso é o que nós denominamos de demanda elástica. Subindo o preço em 10%, nós vamos ter uma queda na demanda de 15%. Observem bem que a quantidade demandada vai ter uma variação maior do que a variação sofrida em preço. Isso determina uma demanda elástica para aquele bem ou serviço. Dessa forma, o que seria então a demanda inelástica? Quando a elasticidade de preço da demanda é menor que 1. A quantidade demandada QD responde pouco à variação de preço. Vamos pegar um exemplo aqui bem legal? Imagine uma elasticidade de preço da demanda de 0,42 e suponham que há um aumento no preço de 10%. O que vai acontecer com a quantidade demandada? Então, EPP igual a 0,42, variação da quantidade demandada por 10%, né? Que é a variação por 10%, que é a variação de preço. Nós vamos ter aqui uma variação na quantidade demandada de 0,042, equivalente a 4,2%. Subindo os preços em 10%, nós vamos ter uma queda na demanda de 4,2%. Vocês estão percebendo aqui que na demanda inelástica, a variação na quantidade demandada vai ser menor do que a variação no preço. Houve um aumento de 10% no preço, houve uma diminuição de 4,2% na quantidade demandada. Então, existe esta diferença neste ponto. Analogamente, vamos ter aqui na demanda de elasticidade unitária, quando nós tivermos um aumento no preço de um produto, a quantidade demandada cairá na mesma proporção. Essa é a característica do quê? Da elasticidade unitária. Então, se nós temos um acréscimo de 10% no preço daquele bem ou produto, nós vamos ter uma diminuição também de 10% na quantidade demandada daquele bem ou produto. Vamos perceber aqui, na elasticidade unitária, essas variações são idênticas, né? Aliás, idênticas não, né? Se eu subo 10% no preço, nós vamos ter aqui uma queda de 10% na quantidade demandada. Vamos apresentar aqui alguns fatores que afetam a elasticidade de preço da demanda. São elas: disponibilidade de bens substitutos, definição do mercado, bens necessários versus bens supérfluos, a importância relativa do bem no orçamento do consumidor e o horizonte de tempo analisado. Bom, vamos explicar aqui a disponibilidade de bens substitutos. Pensem aqui em manteiga e margarina. São bens que são substitutos próximos. Para bens com substitutos próximos, vamos ter aí uma elasticidade maior. O ovo, por exemplo, não tem um substituto próximo. E aí ele vai apresentar o quê? Uma característica de elasticidade menor. Vamos observar então que para bens que não têm substitutos próximos, vamos ter aqui elasticidades menores. Maior é a elasticidade de um bem quando há bens substitutos, quando não há bens substitutos, menor é a tendência da elasticidade.
menor vai ser a elasticidade daquele bem. A definição do mercado. Pensem assim. Nesse primeiro ponto, nós temos um mercado amplo, que é o mercado de pastas de dentes. Quando nós passamos para um mercado um pouco mais restrito, por exemplo, o mercado de pastas de dentes de hortelã. Então, vocês estão vendo, o mercado amplo é pastas de dentes. Eu pego uma parcela desse mercado, que é as pastas de dentes feitas de hortelã. Eu estou fazendo uma restrição desse mercado. Então, eu estou definindo esse mercado de maneira mais restrita. Uma pasta de dente para dentes sensíveis, ou aqui uma pasta de dente de wasabi, por exemplo. São mercados mais restritos do que o mercado de pasta de dente, que engloba todos esses mercados ao mesmo tempo. Quanto mais restrito for esse mercado, maior será a sua elasticidade. A elasticidade preço da demanda da pasta de hortelã, ela é maior do que a elasticidade preço da demanda do mercado de pasta de dente. Essa elasticidade também varia com bens necessários e supérfluos. Então, bens necessários tendem a ser inelásticos. Ou seja, se subiu 10% o preço de um bem necessário, nós vamos ter uma variação na quantidade menor do que esses 10%. É o que nós chamamos de inelástico. Bens supérfluos ou de luxo tendem a ser mais elásticos, ou seja, a variação na quantidade demandada responde de maneira substancial a uma mudança no preço desse bem ou serviço. Pense em duas situações, um médico, considerado aqui um bem necessário, e um cruzeiro marítimo. A elasticidade do serviço de medicina, ela vai ser o quê? Menor do que, por exemplo, uma elasticidade de um cruzeiro marítimo, que é considerado aqui um bem supérfluo, ou um bem de luxo. A análise desse bem ser supérfluo ou necessário depende muito do quê? Depende não apenas das propriedades intrínsecas desse bem ou serviço, mas também das preferências do comprador. Então, caracterizar um bem como necessário ou supérfluo vai depender do consumidor e dessas características intrínsecas desse produto ou bem. Um outro fator de influência dentro de elasticidade é a importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso no orçamento, maior a elasticidade de preço da demanda. O consumidor ele é mais afetado por alterações nos preços quanto mais gasta com o produto dentro de sua cesta de consumo. Vamos pegar aqui o exemplo de carnes e palito de dente. A carne ela vai ter o quê? Um peso maior dentro da cesta de consumo desse consumidor. A carne tende a ter uma elasticidade maior do que, por exemplo, um palito de dente, que dentro de um orçamento de uma família tem um peso um pouquinho menor. Quanto menor o peso desse produto dentro do orçamento dessa família, menor tende a ser a elasticidade daquele bem. Queria colocar aqui para vocês um dado bem legal sobre a distribuição das despesas de uma família aqui no Brasil. Então, uma família, em média no Brasil, aqui uma análise feita aqui no período de 2017 e 2018, ela tem um gasto médio aqui de 36,6% dos seus rendimentos, ela gasta em habitação. 18,1% com transporte, 17,1% com ação, 3,6% com higiene e cuidados pessoais, 8% aqui com assistência à saúde, 4,7% com educação, e esses são dados de uma pesquisa do IBGE aqui de 2018. É interessante observar que, mudando a classe social, então uma família da classe E ou uma família da classe A, nós temos alteração no comportamento de gastos dessa família. Por exemplo, vamos pegar aqui a despesa de alimentação. Quando a família tem salários, rendimentos de até 1.908, nós temos aqui um peso de 22% na alimentação na renda dessa família. Essa família gasta até 22% da sua renda em alimentação. Para uma família que ganha mais de R$ 23.850, nós vamos ter esse valor aqui de 7,6%. Essa é a distribuição da despesa monetária de alguns bens
dentro da cesta de alimentação das famílias. Então, nós podemos ver que as carnes têm um peso maior aqui, né? Esse aqui, o verdinho, é relacionado a 2018, tá, gente? Aí temos aqui, em segundo lugar, os leites derivados, pães, bebidas, outros alimentos, farinhas, oleaginosas, açúcares, legumes, etc. Então, só para a gente ver, quanto maior é o peso de um produto dentro da cesta, maior tende a ser a sua elasticidade. Nesse caso aqui, carnes e pescados, elas vão ter uma elasticidade maior do que, por exemplo, uma alteração em óleos e gorduras. Aí. O horizonte de análise também influencia na elasticidade de determinado bem ou serviço. Os bens tendem a apresentar demanda mais elástica em horizontes de tempos mais longos. Pense assim, quando a gasolina sobe, a quantidade demandada neste combustível cai pouco nos primeiros meses. Ou seja, nós temos uma demanda aqui mais inelástica. Mas, mantidos esse aumento de preço, a longo prazo, nós vamos ter uma maior queda na quantidade demandada. Ou seja, vamos ter uma tendência que essa demanda inelástica passe a ser elástica. Por quê? Nós vamos ter uma diminuição na quantidade de carros novos, nós vamos ter um aumento do uso de transportes coletivos e aí pessoas se mudando para perto do trabalho. Devido ao quê? A esses altos valores no preço do combustível. Então, a curto prazo, nós vamos ter uma elasticidade menor, mas fazendo uma análise a longo prazo, a elasticidade vai ser maior desse bem chamado gasolina. Vamos ver aqui algumas características gráficas. Temos aqui um dos extremos dessa demanda, que é a demanda perfeitamente inelástica, ou seja, quando a elasticidade é igual a zero. Nessa demanda perfeitamente inelástica, não se altera a quantidade demandada por qualquer alteração do preço daquele bem ou serviço. Então, alterou-se o preço desse bem ou serviço, não há alteração na quantidade demandada. Uma demanda inelástica inferior a 1, nós vamos ter que a variação na quantidade demandada ela é menor do que a variação de preço. Então aqui, ó, uma subida de 22% no preço, nós vamos ter uma queda aqui de 11% na quantidade demandada. Então, a 11% vai ser menor do que 22%, que foi a alteração do preço desse bem. Nós temos aqui, então, uma demanda inelástica. Nós podemos perceber assim, nessa demanda inelástica, a curva estava mais assim na vertical. Deitou um pouquinho mais essa demanda, a gente vai passar aqui para uma demanda mais elástica, né? Nesse caso, a elástica unitária, nós tivemos um aumento de 22%, nós tivemos uma variação de 22% no preço desse bem e uma queda de 22%. Então, essa variação aqui ela é igual, nós estamos aqui na característica de elasticidade unitária. Deitando mais esse gráfico, nós vamos ter uma característica mais elástica, em que um aumento de 22% vai ocasionar uma queda muito maior que 22%. Nesse caso, a nossa queda aqui foi de 67%. A demanda responde substancialmente à variação de preço. Então, subir 22% o preço de um produto, nós tivemos uma queda de 67% na quantidade demandada. O outro extremo da perfeitamente inelástica é a perfeitamente elástica, que eu tenho que a qualquer preço acima de R$4, a quantidade demandada é zero. Em R$4, essa demanda é qualquer uma. Abaixo de R$4, essa demanda é infinita. Então, esse aqui é um comportamento de uma demanda elástica. Novamente, aluno, lembrando, nosso encontro aí sábado, dia 4/7, às 14h30. Nós estudaremos alguns casos para a gente entender todos esses conceitos teóricos.